Olá, pessoal. Como vocês estão? Boa tarde. Tá tudo bem? Ontem nós não gravamos, né? Eu tava meio atarefada, mas estamos na luta, tá? Não desistimos, estamos aqui e hoje eu vou fazer a finalização da série de vídeos sobre as virtudes escassas. Como vocês me acompanharam, aqueles que me acompanharam viu que durante a semana passada eu iniciei uma série de vídeos falando sobre as virtudes que estão escassas, qualidades dos seres humanos, que as pessoas já não têm mais, ou somente algumas têm. Então eu falei da honestidade, da coragem, da confiança, da perseverança, da determinação. Eu falei da utilidade de cada uma, né? Porque cada pessoa nesse mundo, gente, tem virtude. Por mais que ela seja ruim, ela tem virtude. Ela tem virtude. Algumas tem duas, três, quatro, várias. Eu tenho virtude, você que está aí me assistindo tem virtude. Então todo mundo tem virtude, né? Mas às vezes a pessoa tem virtude e ela não exercita. E eu tirei a semana passada para falar sobre essas virtudes. E cada uma mais bonita que a outra. E não tem nenhuma virtude que você pode dizer, ah, essa não é necessária. Todas são necessárias para a vida. Agora, eu não conheço nenhum ser humano que tem todas as virtudes, né? Porque assim ele seria perfeito. Mas também eu aprendi com esses vídeos que as virtudes, mesmo que você não nasça com elas, né? Ou não tenha elas na sua natureza, você pode alcançar, você pode adquirir, né? Você pode treinar as virtudes, habilitar. Por exemplo, eu falei sobre a paciência e eu falei que eu particularmente, né, era uma pessoa que não tinha muita paciência das coisas, era muito ansiosa, queria tudo muito para cima da hora. E ao longo do tempo, a gente vai passando por tantas experiências, lida com pessoas, lida com coisas, com situações, que você é obrigado a ter paciência, né? Porque nem tudo é do nosso tempo. Tem coisas que é no tempo de Deus, tem coisas que é o tempo do ser humano também, né? Aquelas regras que o ser humano estabelece para o outro. Tem coisas que é no nosso tempo também, mas tudo, gente, nós temos que exercitar a paciência. E eu falei que eu, particularmente, queria ter a paciência que Jó tinha, né? Que é aquele homem da Bíblia que passou tantas provações e mesmo assim ele se manteve firme, né? Ele sofreu, ele chorou, ele lamentou, mas ele não jogou tudo para o alto, embora que eu acredito que ele foi tentado a fazer isso. Mas foi um homem de exemplo de paciência. Jesus também, de muita paciência por tudo que ele passou. Outros apóstolos, pessoas também do nosso dia a dia, né? Que a gente fica sabendo da nossa família, dos nossos ancestrais, que foram pessoas muito pacientes para lidar com tantas coisas, né? Existia antigamente muita mulher paciente que lidava com desafios muito grandes no casamento, teve que ter paciência para criar os filhos, passou muito sofrimento. São vários e vários exemplos de paciência. E é uma virtude que eu estou tentando exercitar em mim. Hoje, gente, eu vou fechar a série desse vídeo, né? Vai ser o último vídeo. Afinal de contas, eu fiz 7 vídeos, né? Se você é uma pessoa que está começando agora, está me vendo agora, não acompanhou os vídeos que eu fiz sobre as virtudes que estão escassas no ser humano, procure pegar desde a primeira da minha playlist até a 7ª, tá? E hoje eu vou falar sobre a última virtude, né? Que é a virtude número 8, que é o quê? A compaixão. Lembrando que virtude, gente, existem muitas virtudes que eu não citei aqui no meu vídeo, né? Porque senão iria ficar muito longo. Você vê que eu tive que fazer uma série para falar de virtude, porque é um assunto muito gostoso, muito extenso, muito vasto e muito necessário também. Eu tive que fazer uma série, passei uma semana toda falando, porque é muita coisa para falar. E ainda tem muita coisa que eu não falei sobre a virtude, que não vai dar para falar aqui. Hoje eu vou falar sobre a última, né, do meu vídeo, mas não quer dizer que é a última virtude do ser humano, certo? Existem outras e outras, porque virtude, como eu já falei, são qualidades, características que as pessoas têm, que são manifestadas através da atitude para fazer o bem para os outros. E também para si mesma, né? Porque quando você executa uma virtude, você está fazendo bem para os outros, mas também faz bem ao seu coração, ao seu ser. Tá bom? Então, gente, a compaixão. Gente, o que é compaixão e o que não é? Ó, o que não é compaixão? Dó,
Sentir dó de uma pessoa, gente, não é sentir compaixão. As pessoas acham que dó e compaixão são a mesma coisa. Dó é uma palavra assim popular que a gente usa quando alguém tá com pena do outro. Só que, caso você não saiba, gente, ó, sentir pena de um ser humano não é uma coisa boa. Tem muita gente que acha que isso aí é uma coisa altruísta, não, eu senti pena de fulano. Mas pena, gente, é um sentimento muito triste, né? Porque quando a gente sente pena de uma pessoa é porque ela tá numa situação de dó, de desleixo, entendeu? Mas sentir compaixão é outra coisa. A Bíblia fala, gente, que Deus, ele tem compaixão de nós. Qual é a compaixão de Deus? É ele saber que nós somos pecadores, né? Que nós erramos. Ele nos perdoa. A compaixão é isso. É a capacidade que você tem de perdoar uma pessoa, de ver que ele tem erros, que ele tem fraqueza. E dar também uma segunda chance, entendeu? Saber compreender a pessoa. Gente, não confunda a compaixão com passar a mão na cabeça, tá bom? Nada disso, ó. Compaixão, o que compaixão não é? Compaixão não é ter dó, porque dó é um sentimento muito triste, tá? Muito, eu diria mesquinho. Compaixão, gente, não é ser bobo, certo? Não é aceitar os outros fazer tudo que você quer com você, tá bom? Deus, ele é compassivo, porque ele perdoa. Só que a gente também colhe as consequências, tá bom? Tem muita gente que fica pregando por aí. Ah, Deus é bom, nós estamos no tempo da graça. Sim, Deus é bom, mas ele não impede que as consequências do seu erro venham até você. Ele perdoa. Por quê? Porque mesmo ele sendo santo, ele sabe da fragilidade do ser humano, da incapacidade, da fraqueza de cada um. E ele quer que a gente exerça também essa virtude, né? E olha que é a virtude exercendo de ser humano para ser humano, né? Eu, uma pessoa falha, eu tenho que entender que o meu próximo também é falho. Eu não estou dizendo com isso que ele não possa ser punido pelo erro, né? Que ele não tenha que ser corrigido, né? Não confunda as coisas. Mas a compaixão é você olhar para ele como ser humano, como pessoa falha. Algumas vezes, gente, você pode dar sim uma segunda chance para a pessoa. Mas não confunda também dar segunda chance com conviver e com deixar a pessoa fazer você de gato e sapato, tá bom? Porque, ó, como a compaixão, ela é divulgada muito, como ter dó, né? As pessoas não sabem a diferença. Às vezes a pessoa acaba se metendo em confusão ou em dificuldades, entendeu? Porque ela acha que deixar o outro fazer o que quer é ter compaixão. Ter compaixão, gente, a compaixão ela é acompanhada do amor. Você pode ver, toda pessoa que ama o outro, que tem um amor muito grande, ela tem compaixão, né? Hoje em dia tem pessoas que não têm compaixão de ninguém, são pessoas cruéis, né? A pessoa erra com ela não perdoa. E eu já disse que perdoar, gente, não é conviver, tá bom? Não é deixar a pessoa fazer o que ela quer. Mas ela não perdoa, às vezes é uma coisa boba. Porque ela acha o quê? Ela acha que ela é muito perfeita, que ela nunca vai errar com o ser humano, e ela acha que ela nunca vai precisar da compaixão dos outros. E vai precisar, porque todos nós precisamos ser perdoados em algum momento da nossa vida. E também perdoar. Eu não estou aqui sendo exemplo de quem perdoa, de quem tem compaixão. Mas como eu estou falando de virtude, né? Você executar essa virtude de ter compaixão do ser humano, há momentos que alguém vai precisar da tua compaixão, né? Que você compreenda por que a pessoa fez aquilo. A gente vive num mundo que as pessoas, gente, não é todo, mas parecem uns animais, né? Principalmente quando estão no trânsito. É um exemplo, tá? Não são todas, são algumas. Tem gente que não tem compaixão nenhum. A pessoa, às vezes, sem querer, comete um erro, né? Não que ela cometeu de malvadeza, o outro já quer partir para acabar com o outro. As pessoas estão cruéis, tanto que no livro de Timóteo, né, fala que nos últimos tempos as pessoas seriam cruéis, irreconciliáveis. O que é irreconciliável? Aquela pessoa que ela não admite que o outro erra. Entendeu? Como se ela fosse um Deus, ela tivesse acima do bem e do mal. Gente, você erra também. Pode ser que às vezes você não erra em determinado defeito, mas você erra em outra coisa, tá bom? Lembrando, eu não estou passando a mão na cabeça de quem erra. Para isso existe lei, para punir, né? Existe educação, né? Existe tudo isso. Mas a compaixão, gente, é bom, porque é uma coisa que é uma via de mão dupla. Hoje você tem compaixão de alguém, amanhã você vai precisar que alguém tenha de você, porque você pode errar, em algum momento a gente erra com o ser humano.
E às vezes erra várias vezes, né? Com pessoas diferentes ou com a mesma pessoa, naquele momento que você ainda está se consertando, está procurando melhorar como pessoa, tá bom? Compaixão, gente, não é aturar grosseria. Eu não estou dizendo que você tem que aturar a pessoa te pisar, te massacrar, mas você reconhecer que assim como ela é falha, você é também falho, entendeu? Você dá uma oportunidade para ela melhorar, para ela ser um ser humano melhor. Tá? Isso aí faz parte da compaixão. Bom, eu vou falar muito pouco sobre isso, o vídeo não vai ser muito longo. Eu agradeço vocês que ficaram durante toda a semana comigo nessa playlist, né? Falando sobre as virtudes escassas, porque nós estamos vivendo um mundo muito cruel, gente. Parece que ser bom, né? As pessoas não querem mais ser boa, né? Eu não sei se é porque elas estão decepcionadas com o que os outros fazem, né? O certo é errado, o errado é certo. As pessoas têm vergonha de serem boas. Mas você não tenha vergonha de ser boa. A virtude ainda é boa. Vale a pena ainda fazer as coisas pelo ser humano. Eu sei que tem ser humano que é ingrato, né? Que não agradece, são pessoas ruins, né? Mas existem pessoas boas também que precisam ser ajudadas, as quais você pode executar virtude para com elas, tá bom? Não deixa de fazer virtude só porque você foi decepcionado. Eu já fui decepcionada por pessoas, né? Muitas vezes. Eu também já decepcionei pessoas, mas eu exerço virtude sim, porque isso faz bem a mim, faz bem ao próximo. Às vezes você não exerce para a mesma pessoa, mas faça com outros, né? Como a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, sabendo que você vai ter uma recompensa. Então, muito obrigado para você que acompanhou minha playlist. Aqui eu encerro essa série de vídeos falando das virtudes escassas, né? Hoje eu findei, eu fechei esse ciclo aqui com compaixão. E quem sabe, posteriormente, né, nós vamos voltar a falar sobre virtude, porque é um assunto muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve, comenta aí. Eu quero muitos comentários. Eu leio, gente, os comentários. Às vezes eu respondo. Eu quero que você comente aí qual a virtude que você tem, que você gostaria de ter, que está sendo difícil para você exercitar, né? Assim como eu falei da minha. Abre seu coração aí. Muito obrigado, tá? E se inscreva no canal e tenha uma boa tarde. Tchau.